Oi, turma do livro Chico e Kardec, Carlos Abacelli e Inácio Ferreira, no texto Chico e os Assédios. Desde Pedro Leopoldo, notadamente quando se tornou mais conhecido, Chico começou a ser assediado por mulheres e às vezes até por homens. Natural que assim fosse, porque inteligente e bom, jovem e solteiro, Chico atraía a atenção dos que buscavam para si o melhor, do melhor. Testemunhamos um fato que vamos narrar. Certa vez, em Uberaba, na sede da Comunhão Espírita Cristã, apareceu uma senhora puxando um filhinho pela mão e dizendo a quem quisesse escutar que o menino era filho de Chico. Os nossos irmãos serão capazes de imaginar as acusações que, durante toda a sua profícua existência de 92 anos de idade, Chico sofreu, não apenas, claro, no campo da mediunidade. Os espíritos inimigos da doutrina sempre procuravam comprometê-lo de alguma maneira. Ele nos dizia que, algumas vezes, quando se preparava para o banho na banheira, talvez o seu único artigo de luxo, enxergava espíritos de mulheres que nuas o convidavam para tomar banho com elas. Somente depois de longas orações e pedidos de amparo da espiritualidade superior é que Chico se atrevia a entrar na banheira. Todavia, voltando ao caso da mulher com o filhinho, o assunto começou a circular e os maledicentes, como sempre, a tecer em torno dele, espalhando a notícia. Quando Chico soube do caso, ao fim de uma reunião da Comunhão Espírita Cristã, levantou a voz e disse para quem quisesse escutar: "É simples. É somente o juiz me chamar lá e eu vou tirar a roupa diante dele. E então ele perceberá que nessa encarnação eu não vim para ser pai." Dali em diante o assunto morreu. E a senhora que o acusava, certamente desejando algo de sua fama e do dinheiro que ele nunca teve, desapareceu. O mesmo aconteceu com o médium Valdo Vieira, seu parceiro mediúnico, que infelizmente acabou por sucumbir às tentações em torno. Valdo, considerado um homem bonito e muito culto, inteligente e afável, era assediado dia e noite, inclusive por algumas frequentadoras assíduas da comunhão, cujos nomes conhecemos, mas optamos por resguardá-los. Chico, ao ouvir de Valdo as suas lutas nesse sentido, sempre o aconselhava a se casar. Valdo dizia a ele: "Se você ainda tem necessidade, encontre alguém que seja de seu gosto e case-se, meu filho. Não haverá problema algum e você poderá dar sequência às suas atividades profissionais e mediúnicas. Case-se, Valdo." Valdo, porém, não seguindo os conselhos de Chico, procurou manter-se solteiro, até que terminou por ser seduzido por uma professora de inglês, dali para frente desencadeando-se todos os problemas que infelizmente culminaram com o rompimento de promissora parceria mediúnica. Os assédios que Chico experimentava, conforme dissemos, às vezes partiam até mesmo de homens. Contou-nos ele que, em certa ocasião, estando atendendo as pessoas na fila, na comunhão, aproximou-se dele um simpático senhor e, dizendo-lhe que estava sozinho, e sabendo que Chico também estava sozinho, oferecia-se para ser o seu companheiro. Chico, depois de ouvir tudo com muita paciência e compreensão, agradeceu ao senhor, que deveria ter uns 40 anos de idade, e lhe disse que procurasse confiar em Jesus, porque ele ainda haveria de encontrar quem o auxiliasse na prova da solidão afetiva em que vivia. Convém que aqui deixemos registrado, caso Chico Xavier não reencarnasse nas condições em que reencarnou, inclusive com o seu corpo sendo cuidadosamente escolhido na espiritualidade superior, muito provavelmente ele teria sucumbido diante dos assédios que experimentava, o que, infelizmente, conforme sabemos, vem acontecendo com muitos médiuns, que, sendo homens ou mulheres, ou às vezes nenhuma coisa nem outra, vêm sucumbindo na terra as difíceis provas do coração. Olha, gente, essa questão do assédio, ela é muito séria em todos os setores, não só na mediunidade. Eu creio assim, não sei se eu estou certa da maneira que eu penso, mas é a maneira que eu penso, né?
Eu creio que quando se é do desejo, da vontade de ambas as partes, duas pessoas que olham, se gostam, se desejam e querem ficar juntas, tudo bem. Não importa se de repente o cara tá numa batina, é um padre, mas aí bateu aquela vontade de ter alguém do lado e aquela pessoa para ele é uma pessoa especial. E infelizmente na católica é obrigado a largar a batina para poder assumir a sua vida mundana, né? Mas por mim, os padres poderiam ter esposas, namoradas, as freiras terem os seus namorados. Eu acho que isso não ia diminuir a evolução espiritual daquele ser e muito menos diminuir ele enquanto pessoa que vem buscando ser uma pessoa melhor e ajudar os outros a ser melhor também. Então, assim, existe muitos dogmas ainda em volta disso, né? E algumas leis descabidas, porque se você está na carne, você tem o desejo da carne. É impossível você falar que, por mais vegano que uma pessoa seja, é impossível ela passar na frente de uma churrascaria, sentir o cheiro da carne e não dar fome nela. De alguma forma aquilo vai despertar um sentido nela, um sentimento nela. Então nós estamos em prova, nós estamos na carne, nós temos esses desejos sexuais, desejos de carne. Então eu não vejo mal nenhum duas pessoas que se gostam quererem ficar juntas. O que eu, Patrícia, penso é assim: tem os missionários, né? Tem Chico Xavier, que é um missionário. Se aparecesse uma mulher, né, ou um homem, não sei, né, um companheiro para ele de estrada, uma companheira que ele gostasse, que gostasse dele, que fosse cuidar dele até o fim da vida, afinal de contas, ele ficou doente. Boa parte da jornada do Chico ele era bem debilitado. Se ele tivesse os cuidados de uma pessoa que amasse ele, que ajudasse ele a divulgar a doutrina, a trabalhar a mediunidade do Chico, né? Eu acho que não teria problema nenhum. Mas cada espírito sabe da sua prova, sabe o seu combinado no plano espiritual. No fundo a gente sabe. Uns vêm realmente para casar, outros não vêm, né? E se aflora, se dá essa vontade de ter alguém do lado, desde que não comprometa a sua missão, eu não vejo mal nenhum. Eu lembro que quando eu era moça, né, menina nova, os meus pais sempre falavam assim: você só vai poder namorar depois que você se formar. Porque se você namorar enquanto você está estudando, isso aí vai atrapalhar os seus estudos. Mas aí eu entendo hoje, na época eu não entendia, né? Na época eu queria namorar já, acho que com 14 anos eu queria namorar. Antes disso era uma paixão platônica que eu tive. Minha primeira paixão platônica foi aos 11 anos, mas é aquela coisa platônica de gostar da pessoa, mas não querer nem chegar perto da pessoa porque eu tinha vergonha. Aí aos 14 não, aos 14 eu me apaixonei. E aí eu queria namorar e os pais falavam: não, não pode namorar porque vai atrapalhar seus estudos. No final das contas, eles acabaram aceitando depois. Mas não atrapalhou os estudos, com aquela condição: você pode namorar desde que não atrapalhe seus estudos. Então, eu entendo hoje o que eles queriam dizer com aquilo. Não é uma proibição, não é você pode ou não pode, quem manda é pai e mãe, não é nessa condição. É querer o melhor. Se eu arrumo um namorado que me tira foco dos estudos, que me tira, né, aquele empenho para tirar boas notas, para aprender, porque eu vou estar lá platônica, pensando, não vejo a hora de chegar sábado e domingo para estar com aquela pessoa, sendo que eu podia estar estudando, trabalhando em cima dos estudos, né? Então toma, querendo ou não, um relacionamento ele toma um determinado tempo da gente, ele exige uma dedicação. E essa dedicação, às vezes, a gente não sabe dividir com as obrigações, né? A gente acaba querendo se dedicar demais a uma pessoa e as nossas obrigações vão ficando para depois, vão ficando em segundo plano. E isso pode atrapalhar numa carreira, isso pode atrapalhar num desenvolvimento espiritual. Claro que pode. Mas o ser humano tem que ter a consciência e a maturidade para escolher quando é chegada a hora, né? Então, as orientações que os pais dão servem de referência para nós, mas quem vai decidir quando a gente vai começar realmente a namorar somos nós, né? O ser humano ele tem o livre-arbítrio desde que o mundo é mundo. Então, não tem muito o que pai e mãe proibir,
o que uma religião proíba. Não tem como proibir o ser humano daquilo que realmente ele quer, porque ele é capaz de fazer de qualquer forma, seja às vistas das pessoas ou escondida. Agora, o que tem acontecido muito? Que missionários estão fracassando. Estão fracassando justamente com o calcanhar de Aquiles, que é o sexo. Não é por uma questão de se apaixonar, por querer alguém do lado, por ter aquela maturidade de que aquela pessoa é uma pessoa correta, como foi o caso do Allan Kardec com a esposa, né? Que ela, do lado dele, ele fez os livros da codificação tendo o apoio da esposa, tendo o equilíbrio de um casamento que a princípio não era assim tão aceito, né, entre eles, e depois ocorreu o bem-estar, aquela coisa da parceria, né? Mas a gente vê que médiums estão perdendo a sua mediunidade porque se acham demais, porque começam a desenvolver mais o seu orgulho do que a caridade. Nós vemos missionários que devem trazer a palavra do plano espiritual, pessoas que são responsáveis, que vêm com essa responsabilidade de dar uma alavancada na sociedade através das suas ideias, que já são ideias mais avançadas, mas que se perdem com as provas, com as tentações que tem aqui na Terra. Santo Agostinho, ele falava uma coisa que era legal, né? Tudo eu posso. A doutrina espírita, ela não proíbe nada. Tudo eu posso. Só que o problema é, será que tudo me convém? Então tem coisas que nós não temos que mexer, né? Eu estava fazendo as minhas leituras, voltadas para os amigos, depois eu comecei a aumentar essas leituras a nível de internet, buscando no YouTube, grupos espíritas, e dali já ficaram de olho em mim, me chamaram para fazer palestra, e eu estou fazendo uma ou outra palestra, e eu não sou ninguém ainda, e nem quero ser, eu só quero ser uma pessoa que estuda um livro, que interpreta da minha maneira o que eu entendi, quem sabe isso sirva de uma luzinha para alguém que não entende ou que não consegue ler, né, que prefere ouvir, que quer aprender e não conhece nada da doutrina. Então eu sou uma pessoa assim que eu estou engatinhando, aprendendo e levando a palavra daquilo que eu aprendi, daquilo que eu entendi, que não é regra, não é lei, não é o mais correto, é o meu jeito, minha interpretação, o meu estudo, que eu só estou compartilhando com pessoas. Mas já assim, mesmo que seja uma coisa tão pequenininha, dá bons resultados, por isso que eu continuei, já tem 2 anos e meio que eu estou fazendo isso e faço com o maior gosto, né? Como diz aquela piadinha, eu podia estar roubando, matando, fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou aqui, né? Piadinha sem graça, mas é uma piadinha. E não, eu poderia realmente estar fazendo qualquer outro tipo de atividade ou não fazer nada, porque eu já fiz bastante nessa vida. Foram mais de 32 anos dando aula. Então eu já ensinei tudo que eu sabia, eu já ajudei o mais que eu podia. Então hoje eu poderia falar assim, eu vou pegar uma folga, porque eu sei que quando eu chegar no plano espiritual não vai ter folga. Então aproveitar que eu estou de férias aqui na Terra, porque aqui na Terra é que nós estamos de férias. O trabalho verdadeiro mesmo nos espera na nossa casa verdadeira, que é lá no plano espiritual. E eu não peguei férias, pelo contrário, eu fui pegando mais estudos, eu fui pegando mais canais, mais páginas, eu fui pegando mais grupos, eu fui entrando em estudo, eu faço estudo de sexta-feira, eu faço estudo de domingo. Então, assim, eu estou procurando me dedicar ao máximo, mas eu já estou percebendo que, inclusive, isso do assédio já começou comigo, que é para a gente sair do caminho. Não é um assédio de paquera, não é um assédio de duas pessoas que se olham, se gostam e querem ficar juntas. São pessoas que assistem os vídeos, talvez por malícia de querer tumultuar, às vezes porque realmente achou alguma coisa legal, bacana e elogia demais. O elogio demais, ele passa a ser um assédio. Não é um assédio moral, mas é um assédio. A pessoa não está ali para receber elogio. Eu não faço vídeo para receber elogio. Eu não faço vídeo para ser
exaltada. Eu não tenho nada para ser exaltada. Eu tenho a boa vontade de comprar um livro. Às vezes eu compro o livro por curiosidade, como foi esse caso do Chico e Kardec, foi por curiosidade. O nome me chamou a atenção. E eu não conhecia nem os autores e muito menos o conteúdo do livro, mas eu venho com a cara e com a coragem ler aqui na frente, né? Que nem eu falei, eu tenho um da Maria de Madalena ali que tá no armário há mais de um ano. E eu não tiro esse livro do armário. Porque eu dei uma folheada assim por alto, eu falei, meu Deus, tem um monte de passagem na época de Jesus que eu desconheço. Alguns nomes que eu não sei do que se trata. Eu vou ter que estudar Maria de Madalena junto com o pai dos burros do lado. Eu vou ter que voltar para o Aurélio. Porque tem muita coisa lá que eu não entendo, não compreendo. Então, como é que eu vou fazer a leitura e falar, olha, entendi tal coisa, se eu não entendi? Eu tenho medo de pegar o livro da Maria de Madalena. Então, ela vai ficando para depois, vai ficando para depois, vai chegando novos livros. Essa semana mesmo teve um amigo lá do TikTok, eu não me recordo o nome dele agora, e ele tem o maior respeito pelo meu trabalho. Eu vejo que ele quer levantar, né, os vídeos, ele pede para o pessoal republicar e tal. Então, essa semana ele falou assim, olha, Patrícia, você podia ler um livro da Joana de Ângeles. Eu falei, olha, eu nunca li. Né? Eu já peguei o Divaldo para ler com o Manuel Filomeno Miranda, mas com a Joana de Ângeles eu nunca li. Eu falei, eu vou comprar esse livro. Né? Já comprei, estou esperando chegar. Assim que terminar uma das literaturas que a gente está fazendo nos canais, eu vou partir para esse. E tem um monte de livro aqui. Só que assim, às vezes aparecem coisas que eu acho que é providente. Eu acho que se veio, tem que cair na frente, sabe? E por alguma necessidade ou por alguma intuição daquela pessoa. Então eu respeito isso. Os canais que eu faço, o trabalho que eu estou tentando fazer, é esse trabalho sério. De pessoas de me ouvirem, e eu também ouço o que as pessoas têm a dizer. Para quem eu faço bem, amém. Para quem eu não está sendo legal, a gente sempre fala, né? Fica no livre-arbítrio da pessoa escutar o vídeo inteiro ou não, acompanhar ou não. Se não aceita, se não gosta, é só não acompanhar mais, né? Mas tem sempre aqueles que gostam de tumultuar ali no meio. E a gente sabe que esses que estão tumultuando no meio é aquela história do Santo Agostinho. Tudo isso aí eu posso, ó. Tem um monte. Eu poderia mandar meu telefone para meia dúzia de gato pingado todo dia. Mas para quê? É essa a finalidade? É para isso que eu estou aqui? Ou é para divulgar a doutrina espírita? É para falar sobre a caridade? É para desenvolver o melhor de cada um de nós? Qual é o meu objetivo aqui? Arrumar namorado através desses canais que eu montei? Não. Mas que vai aparecer gente querendo tumultuar, vai. Isso é fato. Imagina então para os médiuns que são tão desenvolvidos e tão famosos como Chico Xavier. Então, esses assédios são justamente para desvirtuar. Se eu quero arrumar um namorado, não é nesses canais. Não é no momento que eu estou propagando a doutrina espírita. Não é no momento que eu estiver fazendo uma palestra no centro espírita. Ali é um trabalho. Ali eu não posso confundir as coisas. E isso a gente tem que ter na cabeça. O médium que confunde isso, ele se perde. O padre que confunde isso, ele se perde. Qualquer um que está ligado com a espiritualidade, não importa a religião, e que está fazendo um trabalho voltado para o bem, não pode de maneira nenhuma trocar as bolas. Nós vamos pagar um preço muito alto com isso. Porque muito vai ser cobrado de quem muito é dado. Isso aí foi Jesus que disse, não fui eu. Então nós temos que ter um mínimo de discernimento. E o que o Chico fazia é bravo, né? Mais uma vez, o Chico prova por A mais B que é possível. Mas cai naquela vontade. Qual é a sua vontade? A sua vontade de propagar a doutrina? Então faça isso. Você gostou de uma pessoa? No meio da doutrina vai aparecer uma pessoa que você vai brilhar os olhos por ela. Aquela pessoa que de repente tem as suas afinidades. De repente até o plano espiritual mesmo preparou aquela pessoa para que ela fosse sua companheira. Tudo bem, mas é aquela pessoa. E para a gente saber quando é aquela pessoa, não é algo assim de aventura, não é algo de aceitar um assédio, é uma troca de energia muito grande, é diferente. E às vezes parece que a gente não se vigia nesse calcanhar de Aquiles que a gente tem. A gente não se vigia, a gente se deixa levar.
Se eu ficar encantada com cada elogio que eu recebo, e olha que eu não sou grande coisa, não. Eu não me acho nada, nada para receber elogio. De verdade, não. Eu tenho espelho em casa e sei muito bem quem eu sou. Eu tô com 53 anos, eu tô cheia de ruga, eu boto um batonzinho, um lápis no olho todo dia, ou quase todo dia, que é para poder dar uma amenizada na feiura. Mas por respeito àqueles que me veem, não por quero me aparecer, de jeito nenhum. Também ficar vendo a cara de uma velha com a cara de manga chupada também não dá, né? Então a gente melhora um pouquinho no aspecto, mas isso não quer dizer que eu quero ser bonita para todo mundo, eu quero aparecer. Não. E aí aparece aquela meia dúzia de gato pingado todo dia, né? Ai, que linda! Nossa, de onde você é? Você é solteira? Como que fala? Descontextualizando todo o meu trabalho. O meu trabalho não é para isso, para falar de vida pessoal. O meu trabalho não, a vida pessoal eu falo aqui, durante, né, o trabalho. Às vezes eu acho um texto que tem a ver com alguma passagem minha, aí eu falo, já aconteceu isso comigo, tal, tal, tal. Então eu sempre faço um paralelo, né? Mas não que eu tenha que ficar dando o telefone meu para pessoas, que eu tenha que ficar agradecendo, obrigado, obrigado porque eu sou bonita, que eu sou linda. Não, se a gente começar a levar para esse lado, é grave. É uma falta muito grave você utilizar a doutrina espírita para ganhar pessoas, para assediar, porque a questão não é só o assédio que você recebe, você também está assediando através de uma ferramenta que Deus te deu para alcançar corações, para acalentar corações e não para ficar fazendo brincadeirinha, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento, além dos falsos profetas, né? Aquelas pessoas que são falsas no que fazem mesmo, de mau caráter, tem aquelas que são missionárias, que têm uma boa bagagem, mas sucumbe, erra, falha no caminho e utiliza dentro do teu conhecimento para se aproximar de pessoas que investiram nelas e elas apenas acataram. Nós estamos longe ainda de saber quando é um assédio e quando é um amor, quando é uma afinidade real de construção, de companheirismo. Nós estamos longe ainda de saber de verdade quando é uma coisa e quando é outra. É confuso. Por isso que a gente não pode julgar. O padre largou a batina dele lá para ficar com uma mulher. O padre já largou da mulher e voltou para a batina. Eu não posso ficar julgando todo esse comportamento de uma pessoa, de um padre, de um pastor ou de um espírita, seja ele quem for. Porque ele arrumou uma pessoa e largou a pessoa e não tá com a pessoa. Porque a gente não vem com uma plaquinha, olha, eu vim para te ajudar. Eu vou ser sua companheira até o fim ou seu companheiro até o final. Ninguém tem essa plaquinha. Então, às vezes, a gente precisa quebrar a cara. O problema é que os missionários, quando quebram a cara, às vezes respinga também na religiosidade a qual ele está atrelado. E isso faz com que outras pessoas acabem desacreditando naquela religiosidade, naquela religião. Eu ia em tal igreja, o pastor separou da esposa dele e arrumou outra mulher. Pronto. Ninguém quer ir naquela igreja mais por causa do pastor. O pastor é um cara que vai errar. O padre é um cara que vai errar. O médium, ele vai errar. O palestrante, o orador, ele vai errar. São seres humanos. Vai ter falha. Não pode ficar esperando do ser humano algo perfeito. Não tem nenhum Jesus no meio de nós aqui. O espírito mais perfeito depois de Jesus veio Francisco de Assis. Francisco de Assis veio os missionários de tempos em tempos, mas não chegam a ser perfeitos como Jesus. Então, o que nós vamos encontrar no decorrer do nosso trajeto são pessoas falhas. Só que essas pessoas que vão abraçando responsabilidade de levar a boa palavra, elas têm que ter uma conduta um pouco mais reta. Hoje eu estava comentando na hidroginástica, né? Eu e minhas histórias. Eu falei assim, outro dia eu estava fazendo uma explanação e uma pessoa foi no privado. Eu não sei mexer direito no TikTok.
né? Para mim é novidade, eu não sei mexer ainda direito, tô aprendendo. A pessoa curtiu meu vídeo, apareceu para mim lá um coraçãozinho, né? Que a pessoa viu meu vídeo e curtiu. Então, lá eu não vejo aquele sinalzinho de positivo, só vejo aquele sinalzinho de coração. Aí eu vi que tinha uma meia dúzia de gato pingado lá que tinha curtido e tal, e dá para mim a oportunidade de, em cima daquele coraçãozinho lá, que a pessoa curtiu meu vídeo, e colocar um outro coração em cima, né? Eu acho que o que eu entendo daquilo é assim, a pessoa curtiu meu vídeo e eu tô curtindo que ela gostou do meu vídeo, né? Eu acho que é isso que eu tô fazendo. Aí eu achei tão, sabe, uma coisa assim tão chata e ao mesmo tempo me deixou assim, eu falei, eu preciso aprender a mexer, vai ver que eu tô mexendo errado, né? Uma mulher pegou e falou assim, no privado, ela escrevendo lá, você tá cheia de mandar coraçãozinho pro meu marido. Ele tinha mandado, num monte de vídeo meu, ele colocou coraçãozinho. E eu fui em cima desses coraçãozinhos e fui colocando coraçãozinho também, porque não tem joinha, não tem outro sinal, só tem esse, né? A gente clica em cima e aparece um coração. Aí a mulher me julgou, me condenou. Você tá dando em cima do meu marido, tá cheio de coraçãozinho aqui na conversa de vocês. Eu falei, minha Nossa Senhora. Aí ela pegou e falou assim, grande espírita que você é, eu vou printar essa conversa aqui cheia de coraçãozinho e vou colocar para todo mundo ver. Eu fiquei sem atitude. Falei, eu não tô devendo nada. Eu coloquei o coraçãozinho porque não tem outro sinal para colocar. E eu nem, sabe quando você pensa assim, você fala, não vale a pena tentar explicar da forma que aquela pessoa tá. Se eu explicar, eu acho que eu vou me complicar, né? Porque eu odeio também aquela história de ser julgada por algo que eu não fiz. Eu tô com a consciência tranquila. Mas eu senti naquelas palavras que ela escreveu, eu senti uma energia tão pesada, do tipo assim, ela tava com tanta raiva de mim por uma coisa que eu não fiz. Então não bate em mim a energia, porque eu não fiz. Se eu tivesse feito, eu ia abraçar aquela energia. Mas eu fiquei pensando, eu falei, eu já estou sendo cobrada porque eu estou falando depois de uma leitura. Imagina então, se eu fosse um palestrante mesmo, se eu fosse uma médium, né? Se eu fosse uma missionária. Eu imagino o tamanho da cobrança que não seja essas pessoas, porque quem sou eu na fila do pão? E já estou sendo cobrada desse jeito? Eu vou printar e vou colocar a conversa que você está fazendo isso, grande espírita que você é. Falei, gente do céu, eu não sou perfeita, mas isso daí eu não fiz. Nessa intenção, não. Eu fiz aquilo que o aplicativo me dá condições de fazer. Só aparecia aquele sinal ali, aquilo que eu usei. E aí já foi aquele peso do tipo assim, você é grande espírita que você é. Já joga o espiritismo no meio. Eu sou ser humano, eu falho. E aquilo ali foi uma falha. E eu continuo falhando até hoje. Para homem, para mulher, toda vez que alguém curte o meu vídeo, eu vou lá e curto a pessoa. O coraçãozinho que aparece para mim, eu vou lá e curto em cima do coraçãozinho, porque eu não vi outro comando até hoje. Mas já apareceu atrito desse tipo para mim. E sendo que eu não fiz, não tive a intenção de fazer. E já apareceu pessoas passando cantada e eu já tive que, com educação, falar, olha, não tô aqui para isso. Né? Chega no YouTube, às vezes tem pessoas que entram no YouTube lá e escrevem coisas que não tem nada a ver. Eu já tive que bloquear pessoas. Então, assim, as provas, essas tentações de assédio, elas estão em toda parte. E a gente tem que saber conter. Pessoas pequenas, iniciantes, que não sabem muita coisa, que não têm notoriedade, que não tem um nome, que não tem nada. Eu sou mais uma curiosa de internet que tá nas plataformas aí, né? Mais uma palpiteira, vamos dizer assim. Eu sou cobrada dessa maneira, imagina então os grandes. O tamanho das provas e as cobranças que eles sofrem. Agora vai de cada um o seu livre-arbítrio, né? O seu uso de querer ou não querer, da sua liberdade. Nós temos liberdade para tudo, como dizia Santo Agostinho, mas nem tudo nos convém. Então a gente, quando entra para a doutrina espírita ou para qualquer outra religião, nós entramos com a intenção de nos tornar pessoas melhores. E aí é que tá, né, o grande barato.
Para eu saber se eu estou me tornando uma pessoa melhor ou não, eu tenho que olhar as minhas atitudes, eu tenho que observar, eu tenho que ser vigilante, eu tenho que estar naquela de que Jesus disse, né? Orar e vigiar. Porque vão vir tormentas, sabe? Quem começou na doutrina espírita sabe muito bem como é que é. Ou quem está numa igreja, nos seus primeiros dias de culto, nos seus primeiros dias de palestra, nos seus primeiros dias de missa, qualquer um que está entrando numa religião, as primeiras vezes que você quer ir, acontece de tudo. Chove, carro quebra, alguém da família fica doente, para você não ir. Acontece de tudo para você não ir. Pode observar. É só que depois de tanto você ir, a espiritualidade inferior sai de cena. Porque ela vê que você vai para a igreja, que você vai para o centro, você vai para onde você determinou, você vai. Você não vai desistir. Aconteça o que acontecer, você não vai desistir. Eu sou aquela pessoa que eu peco muito nisso. Tá frio? Ah, eu não vou porque tá frio. Ah, tá sol demais? Ah, tá quente demais? Eu não vou. Ah, tá chovendo? Chovendo, eu não vou. Ah, hoje eu tô com preguiça. Ah, hoje eu tô cansado, hoje eu vou ficar para descansar. Então eu arrumo tanta desculpa para não fazer algumas coisas. Eu sou hiper mega preguiçosa. Eu tenho umas escolhas erradas na minha vida. Mas aquela pessoa que é assídua, que tem aquela fé mesmo, que não quer faltar de jeito nenhum, na hora que ela mais precisa, que a espiritualidade inferior não quer que ela vá, acontece de tudo para ela não ir. E se ela não tiver perseverança, ela não vai mesmo. Se ela não tiver com a vontade dela em dia, ela não vai mesmo. Ela acaba sucumbindo. Então, o tempo todo nós somos testados, em todos os sentidos. Não é só a questão do assédio. A gente só tem que ficar ligeiro com esses assédios, a gente tem que ficar ligeiro com esses testes para que a gente não sucumba. Né? E os grandes, os espíritas maiores, renomados, que são tão importantes para a divulgação da doutrina, não é diferente. Eles sofrem muito. Tem muita gente que fala assim, ai, como eu queria ser um presidente de um centro espírita. Vai ser, vai para ver. Nossa, as provações são terríveis. Terríveis. Tudo cai no colo do presidente de um centro, tudo. Se o passista veio com cheiro de bebida na boca, se uma mulher sai de lá pior do que quando entrou, depois de um passe ou um tratamento espiritual, se a palestra, o palestrante falou alguma bobagem e quem escutou não gostou, tudo cai nas costas de um presidente de centro. E as pessoas acham que, eu quero ser presidente do centro, porque eu vou ter status, porque agora eu sou presidente de tal centro. Vai pegar pepino pra caramba pra descascar. Tá aí, tem uma obra que chama, né, Aconteceu na Casa Espírita. Leiam essa obra para vocês verem. Ali fala tudo o que acontece das investidas do plano espiritual inferior para que as pessoas sucumbam nas suas atividades mediúnicas, nas suas atividades de caridade, na sua melhoria espiritual, no seu desenvolvimento moral. Esse livro é um livro que ele narra uma história com personagens, mas que acontecem muito na vida real. Quem quiser, leia esse livro. Aconteceu na Casa Espírita. Pode ser que um dia eu venha ler no canal, mas ele mostra em detalhes as investidas do plano espiritual inferior. E mostra também a proteção do superior, mas depende muito das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que os superiores possam vir intervir. Porque eles não vão intervir enquanto a gente não tiver o amadurecimento do entendimento. Opa, peraí, estou fazendo coisa errada, não quero fazer coisa errada, me ajuda? Aí eles vêm. Agora, não, eu estou traindo a minha esposa, mas eu não quero que ninguém saiba porque eu não quero ferir a minha esposa. Você acha que numa situação dessa a espiritualidade superior está do lado? Claro que não. Mesmo que você venha com esse papinho de que não quer ferir a tua esposa. Você está fazendo coisa errada e você sabe que está fazendo. Então, a espiritualidade superior, ela deixa a inferior tomar conta, e eles tomam. A partir do momento que eles começarem a dar investida e ver que deu certo, que o calcanhar de Aquiles que a pessoa tem é fraquíssimo, eles não saem do lado, até a pessoa sucumbir. E é o que vem acontecendo com grande parte dos religiosos que estão ali, top, que deveriam estar ali levantando um pessoal, tal, que nem eu comentei hoje lá na Hidra. Eu falei, tem um padre, dois na verdade, que eu admiro muito, porque eles falam a linguagem de jovens, eles são alegres, eles quebraram um pouco aquele paradigma
do padre embaixo de uma beca, sério, que todo mundo tem que pegar a mãozinha e bênção, padre, sabe? Não, eles são próximos, eles mostram que eles são seres humanos, que eles são falhos, e eles tinham tudo para trazer a juventude para dentro da igreja. Não os velhos como eu, mas os jovens. Eles tinham tudo, a faca e o queijo na mão. Eles cantam, eles dançam, eles são alegres, eles conseguem ganhar através do carisma, a mídia. Eles tinham tudo para levar a mocidade para a igreja, tirar essa bagunça que essa mocidade vive de droga, de prostituição, né? Eles tinham condições, mas eles sucumbiram. Todos os dois sucumbiram. Todos os dois foram indo para um lado do desequilíbrio espiritual, para o desequilíbrio moral, para o desequilíbrio até físico. Eles têm agora um problema sério de saúde, todos os dois têm depressão. Como pessoa depressiva vai conseguir levantar outros que são depressivos? A gente só dá aquilo que tem. Esses dois já sucumbiram. Eu comentei isso hoje lá na Hidro, porque as pessoas começam a comentar muito a vida pessoal do padre, né? Eu falei assim, olha, o que ele fez ou faz não é do meu interesse, mas que ele está sucumbindo, ele está. Infelizmente era um missionário que estava aí para fazer tudo pelos jovens, principalmente pelos jovens. Mas não deu certo, a missão tá falha, né? E pelo jeito que a gente vê aí a carruagem do cara, ele não vai conseguir se erguer nessa encarnação. Ele está se afundando. Então, é o que acontece com grande parte das pessoas que pegam atividades mais pesadas para fazer, mais sérias, as missões. As pessoas acabam sucumbindo. E os assédios não são só assédio sexual, esse é o mais forte, esse é o calcanhar de Aquiles de todos nós. Mas tem assédio de tudo que é tipo, tem chamado para fazer coisa errada de tudo que é tipo. E as pessoas, se tiverem uma mente um pouco mais fraca, ou se deixar a vaidade, o orgulho, né, bater lá dentro, acaba perdendo as rédeas da sua vida, da situação, da missão que veio. É isso. Então, que a gente tenha dentro dessa reflexão a ideia de que a gente não tem que julgar ninguém, condenar ninguém, porque todos vão falhar ou podem falhar. Nós falhamos, nós podemos falhar. Nós temos, graças a Deus, a reencarnação, que é um momento que a gente pede tanto a Deus para poder voltar e ressarcir as dívidas e pagar as nossas dívidas e acertar o nosso passo. Então, se Deus, que é benevolente, que é misericordioso, Ele dá outra oportunidade para nós, por que a gente olha para as pessoas, julga, condena e não dá essa segunda chance, né? Então, fica para nós esse chamado, assim, de que responsabilidades exigem de nós uma conduta diferente. Quem entra no meu Face pessoal vê que eu brinco, porque ele é fechado, meu Face é fechado, é só para os amigos e família. Então ali eu brinco pra caramba, eu dou risada pra caramba. Mas quando eu vou falar aqui em vídeo, eu já tomo mais cuidado para não falar tanta besteira, né? Porque lá eu brinco, lá eu falo besteira, mas lá eu tô no meio dos meus amigos. Não é que a Patrícia é duas pessoas, mas aqui eu tenho que tomar outro cuidado, porque aqui o propósito é outro. Aqui o propósito não é brincar. Assim como professora, eu não tinha o propósito de brincar na sala de aula, tinha os momentos de brincar, mas não era sempre. Ali era estudar, e muito. Com o meu filho, eu tinha os momentos de brincar, mas não era o tempo todo. Eu tinha que cobrar, eu tinha que pegar no pé, eu tinha que ensinar, eu tinha que orientar. Então, mais tempo eu fiquei séria do lado dele. Nós temos que optar, né? As missões, quando exigem para a gente seriedade, aquela coisa mais, né, serena, aquela coisa mais, né, de disciplina, nós temos que arcar. Não dá para ser brincalhão ao mesmo tempo que você quer uma disciplina, ou uma coisa ou outra. Depois que você disciplina, você pode brincar. É isso que acontece entre eu e meus amigos. Lá eu posso brincar, porque são pessoas que sabem que até onde pode brincar. Agora vou eu entrar no YouTube e ficar fazendo as brincadeiras lá, que eu brinco muito, que eu sou solteirona, que eu sou encalhada com os meus amigos. Agora vou eu brincar essas coisas dentro de um canal que as pessoas não me conhecem, vai achar o quê? Eu vou estar dando brecha para pessoas falarem coisas que eu não quero ouvir. Então a gente tem que se vigiar um pouco mais. E a espiritualidade não vai ficar perto de uma pessoa que só fala besteira também, porque o trabalho é sério.
Não é que a gente vai ser duas caras, que a gente vai ter duas condutas, que nós vamos ter dois tipos de vida, mas para cada lugar exige uma postura diferente, isso é fato. E as pessoas às vezes querem ser tão amáveis, tão próximas, é o que está acontecendo na rede da educação. Os professores querem ser tão amiguinhos dos alunos, os pais hoje querem ser tão amiguinhos dos filhos, que está faltando um pouco ali do respeito real. Existe um respeito de conveniência. Quando a mãe faz tudo o que o filho quer, quando o pai faz tudo o que o filho quer, o filho exalta esse pai e essa mãe. Quando deixa de fazer o que o filho quer, esse pai e a mãe não presta. Existe atrito, e atrito feio. Tem filhos matando pai e mãe por conta disso. Tem filho falando que vai se matar porque o pai não deixou ele sair com os coleguinhas e voltar meia-noite, 2 horas, 3 horas da manhã em casa. E antigamente não. Era o pai olhava para o filho falava, pai, posso sair? O pai olhava para a cara dele, o que você acha? O filho já sabia, não posso. E pronto, e estava resolvido. Hierarquia, respeito, o pai manda, o filho obedece. Mas hoje já não é mais assim. É tanto que qualquer pessoa que aparecer na vida do teu filho, ele vai ser mais pai do que você, que é pai. Ele vai ser, eu te considero como se fosse meu pai. Aí ele vai virar para uma mulher, eu te considero como se você fosse minha mãe. E sendo que ele tem a mãe verdadeira. Sendo que ele tem a mãe de sangue, o pai de sangue. Mas o outro é bonzinho demais, então ele queria ter um pai bonzinho, uma mãe boazinha, que nem aquele que ele achou lá fora. Só que esse que ele achou lá fora não teve que trabalhar para sustentar ele, não teve que passar noites em claro com as doenças que ele teve, correr para o hospital, não teve que se virar em dinheiro para pagar estudos. Mas é um pai e uma mãe que ele achou lá fora. Tá sucumbindo uma criatura dessa? Tá, então não é só assédio sexual que a gente sucumbe. A gente sucumbe também nas missões que nós temos dentro da nossa própria família, de exercer a função que Deus deu a cada um. A gente sucumbe, hoje em dia, com essa história de LGBT, o alfabeto inteiro e sei lá mais o que eles inventaram, a gente sucumbe. Porque, o outro virou gato, eu também vou virar. O outro tem um bebê de boneco, né? Uma boneca, um brinquedo, eu também vou ter. O mundo tá virando de cabeça para baixo. Nós estamos sucumbindo em tudo. Não é só uma questão de centro espírita, espiritismo, espíritas, é tudo. Tudo que está em volta é para testar. E a gente tem que estudar, analisar, vigiar, orar, né? Permanecer equilibrado diante de tanto desequilíbrio. E entender que nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para fazer a lição de casa, nós estamos aqui para estudar e para passar de ano. E muita gente leva isso daqui como se fosse um verdadeiro paraíso, faço o que eu quero, né? Deus me deu a oportunidade, então eu vou fazer. Às vezes a oportunidade que chega pode não ter sido bem Deus que te deu, entendeu? A gente começa um relacionamento e a gente fala, nossa, foi Deus que mandou essa pessoa para mim. Quando termina o relacionamento, nem o diabo quer carregar. Ué, o que aconteceu com aquela bênção que Deus te deu? Entende? Então a gente deposita em algumas situações, algumas expectativas estão dentro da gente. Não é a pessoa que está oferecendo. São expectativas nossas que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que fazer a nossa reforma íntima, nós temos que fazer a lição de casa. Nós temos que saber separar o joio e o trigo. Temos que saber o que é bom para nós de verdade ou não. Ver lá na frente as consequências das nossas escolhas. Se a gente imagina que aquilo no futuro vai ser bom, vamos permanecer. Se aquilo ali pode me causar um dano, eu tenho que cortar. Nós temos o livre-arbítrio para isso. Então, sucumbir em missão ou alguma obrigação que Deus nos colocou, todos nós estamos ali aptos para isso. O que nós não estamos aptos é não sucumbir. Para isso a gente tem que estudar, para isso a gente tem que se doutrinar, a gente precisa se disciplinar, orar, vigiar. Isso cabe a qualquer um de nós.